Números capítulo 3, vamos voltar lá, logo depois que Moisés saiu do Egito, da mão de Faraó. Lembram-se que eu falei semana passada? Na nona praga, Moisés não aceitou negociar com Faraó. O cristão não aceita negociar com o diabo, o cristão não negocia com o diabo. E hoje eu vou falar sobre o maior de todos os pecados que o homem pode cometer. É uma coisa tremenda, tremenda no sentido ruim, né? Que nenhum cristão deve cometer. Mas hoje eu estava lendo essa mensagem em casa e isso mexeu muito com o meu coração. Mas mexeu tão forte que eu tomei uma decisão e não vou poder falar ela para vocês hoje, porque é algo que eu estou trabalhando com a minha esposa, mas é uma decisão que vai mudar a minha vida de cima para baixo ou de baixo para cima, não sei. Mas vai virar de cabeça para baixo se tiver que virar, amém? O importante é que vai acontecer algo que está dentro do meu coração. Tem algo que está, sabe, quando uma mulher fica grávida, o homem não sabe, mas a mulher sabe. Não é assim ou não? A mulher sabe, porque dentro dela já começa a haver movimentos, dentro dela já começa a haver mudanças. Então, quando ela fica grávida, ela sabe que está grávida. Tudo na vida dela muda. Então, eu estou grávido de um milagre que estava esperando. Amém? Amém? Disse o Senhor a Moisés, no capítulo 13, versículo 1. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Veja só, Moisés chamou os homens e disse o seguinte: vocês vão fazer uma visita a um lugar aonde Deus vai dar para vocês como herança. Moisés estava dizendo para o povo: Deus mandou que a gente visitasse a terra de Canaã, porque aquela terra nos será dada. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Ponto. Para quê? Então, Deus não mandou os menores. Deus pediu que Moisés escolhesse os cabeças. Deus pediu que Moisés escolhesse os mais capazes. Deus pediu que Moisés escolhesse os mais fortes. Deus pediu que Moisés escolhesse os mais experientes. Porque entende-se que os mais fortes, os mais experientes, os mais capazes, são aqueles que vão voltar com notícias estratégicas, vamos dizer assim. Mas não foi o que aconteceu. Vamos dar um pulo assim ao versículo 25 agora, porque eles voltaram. Eles passaram 40 dias analisando aquela terra, olhando aquela terra, vislumbrando aquela terra, analisando que lugares eram aqueles. E diz assim no versículo 25: ao cabo de 40 dias, grave esse número, 40 dias, grave esse número. Assim como eu gostaria que você gravasse também uma palavra que eu vou dizer para você, chamada o quinto ano. Grave com você o quinto ano. Se porventura eu me esquecer, vocês me lembram no final do culto de falar sobre o quinto ano. Amém? Tá certo? Então vamos interagir mais. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. Então o que ele fez? Ele trouxe todos, montou-se então uma grande e solene, vamos dizer assim, comunidade, e todos juntos ali para ouvir quais eram as boas novas daquela terra. O que Deus havia preparado para aquele povo, para aqueles que estavam saindo do Egito e estavam no deserto. Vamos lá? É no versículo 26. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta a eles e toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. A terra era tão boa, era tão abençoada, que eles tiveram que trazer um cacho de uva pendurados numa vara por 2 homens, porque era tão grande, era tão abençoado, era uma coisa tão inédita, que todos ficaram maravilhados. Então a terra que Deus havia mandado eles visitarem, olharem e espiarem, era uma terra que tinha muita água, era o deserto
de um lado um deserto, do outro lado o mar, do outro lado as colinas onde passa o rio Jordão. Haviam muitas montanhas, haviam ali também muita terra frutífera, havia ali muita terra deleitosa, havia muita coisa boa. Então a terra era a melhor que existia em todo Israel. Muita água, ou seja, podiam se plantar. Havia muita terra, podia se semear bastante para o gado, para crescer os animais. Havia um clima muito bom. Havia toda a biodiversidade favorável para que aquele lugar fosse um lugar habitado pelo povo de Deus. Porém, estava habitado pelos amalequitas, pelos midianitas, por povos muito fortes, porque as pessoas elas tendem a se aglomerar aonde o lugar é melhor. Não é verdade? Sim ou não? Onde tem mais água, onde tem mais condição de trabalho, ou seja, então, quem estava ali naquela terra, em Canaã, na região de Canaã, não eram um povo qualquer, era um povo muito numeroso. Diz assim, relataram, no versículo 27, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, é uma terra muito boa, este é o fruto dela, e mostraram um cacho de uva. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Anak era um homem gigante e a sua descendência, o seu povo também eram gigantes. Golias, que Davi venceu, era da tribo de Anak, ele era também um gigante. Os amalequitas, versículo 29, habitam na terra do Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, ou na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então veja, os melhores lugares já estavam habitados. Então Calebe fez calar o povo. Por quê? Porque naquele momento os espias disseram: olha, Deus nos mandou para um lugar muito bom. Deus quer que a gente entre numa terra muito deleitosa, mas Deus armou uma cilada para a gente. Porque Deus mandou a gente para uma terra onde só tem gigante. Deus mandou a gente para uma terra, nós somos alguns milhões, mas eles são milhões e milhões. Eles são muitos, eles são numerosos, eles têm muita força, eles são gigantes, são homens preparados para a guerra. E nós somos homens que vieram da escravidão, então nós não temos forças. O povo então naquele momento deixou de acreditar na promessa de Deus. Eles deixaram de olhar para Deus e começaram a olhar para os seus grandes problemas. Eles deixaram de olhar para o milagre, para a promessa de Deus, que iria colocá-los numa terra, iria tirar daquela terra os inimigos, iriam tirar daquelas terras os filhos de Belial, os filhos do diabo, para colocar os filhos de Deus. Mas os filhos de Deus temeram. Diz assim, no versículo 30, Calebe então fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra. Eia, subamos e possuamos a terra. Ou seja, vamos em frente. Por que a gente vai olhar para o problema? Por que a gente vai olhar para a dificuldade ou para os inimigos, se o nosso Deus mandou? Deus diz que vai nos dar aquela terra por herança. Deus diz que vai nos abençoar com a possessão daquela terra. Então vamos à luta. Então vamos acordar e vamos à batalha e vamos nos colocar de prontidão, porque Deus vai nos dar a vitória. Ou seja, então, de 12, somente 2 homens voltaram com expectativa boa no coração. Os outros 10 voltaram derrotados, fracassados. 10 voltaram temerosos. 10 voltaram com rebeldia no coração, porque no meio do caminho o diabo veio trabalhando a cabeça deles. Porque o diabo veio colocando na cabeça deles que eles agora iriam cair numa cilada, que eles agora iriam morrer na mão dos inimigos, que eles agora iriam perder a vida no deserto, iriam morrer na mão de uma numerosa nação. Diz assim mais, vamos continuar lendo. Versículo 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, são homens muito fortes. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos
aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Naquele momento, houve uma das piores coisas que o ser humano pode fazer diante de Deus. Porque não havia nenhum motivo para que o povo tivesse dúvidas sobre a grandeza de Deus. Não havia nenhuma razão, porque Deus já havia feito inúmeros milagres, Deus já havia manifestado a sua grandeza várias vezes. Então não havia nenhuma razão para que eles duvidassem de que Deus iria dar vitória. Mas o diabo, ele é sagaz. Shakespeare chega a dizer que o diabo é um gentleman. O diabo é gentil, o diabo é sutil, o diabo é sedutor, o diabo fala de uma forma tão sutil no nosso coração que às vezes nós acabamos dando ouvidos a ele e não a Deus. E foi o que aconteceu. O povo voltou de lá, deixando de olhar para os cachos de uva, para a terra deleitosa, para as muitas águas, e voltou olhando para os gigantes, para os guerreiros, para a multidão de pessoas que estavam ali. Eles deixaram de olhar para Deus e começaram a olhar para o diabo. O diabo conseguiu convencê-los de que eles iriam ser derrotados. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz: sedição. Eles se rebelaram contra Deus. E o povo chorou toda aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo no deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Olha a cabeça das pessoas. Eles não conseguiam acreditar que Deus estava conduzindo eles para uma vida muito superior e muito melhor. Eles não conseguiam visualizar, eles não conseguiam entender que o que Deus estava fazendo era preparando eles para serem a glória dele nesse mundo. Deus não estava preparando aquele povo para que fossem derrotados, humilhados, para que fossem ser viciados as mulheres. Deus não estava preparando aquele povo para que eles viessem a cair na mão dos inimigos. Pelo contrário, Deus estava preparando eles para entrar na gloriosa terra de Canaã. Deus está preparando o seu povo para que o seu povo entre numa terra deleitosa, numa terra gloriosa. Deus está preparando cristãos no mundo inteiro e está levantando. Você pode ter certeza que ainda que os nossos olhos não os vejam, ainda que os nossos ouvidos não ouçam falar deles, mas Deus está levantando um povo, Deus está levantando uma igreja diferente, Deus está levantando homens e mulheres que vão ser para a glória dele nesse mundo, porque o diabo também está fazendo isso. Veja a ação das religiões que são, vamos dizer assim, terroristas. Eles não convertem, eles subvertem, ou seja, eles não dão a oportunidade para a pessoa se converter, eles obrigam as pessoas a seguirem aquela religião. É subversão. Deus não, Deus está preparando um povo que vai ser mais forte do que todos os povos nessa terra. Eu não sei de onde sairão essas pessoas. Eu sei que daqui sairão pessoas. Quem é, eu não sei, mas daqui sairão pessoas. De todas as igrejas sairão pessoas. Mas serão todas as pessoas? Eu não sei. Por quê? Porque vai depender do seu coração, vai depender da sua atitude, vai depender de que tipo de cristão você é, vai depender de que tipo de cristão eu sou, vai depender, eu também não sei se sou eu. Uma coisa é certa, eu tenho que aprender todos os dias a não olhar para trás. Eu tenho que aprender todos os dias a dar um passo, ainda que esse passo seja doloroso, ainda que esse passo seja difícil, ainda que esse passo venha me custar muito sacrifício, mas todos os dias eu tenho que dar um passo, todos os dias eu tenho que avançar, todos os dias eu tenho que olhar para Deus, e ainda que eu não tenha forças, Ele vai me dar forças para que eu possa dar esse passo, porque Deus está em busca de alguém, de pessoas, de um grupo, de cristãos que possam de fato mudar a situação das nações. Você vê, ontem teve uma votação lá em Brasília, não sei se vocês acompanharam. A mais vergonhosa que você pode imaginar na face da terra. A mais vergonhosa. Ou seja, simplesmente proibiram o nosso presidente de ser investigado.
Ah, não, depois que ele sair do governo, ele vai ser investigado. Não, ele tem que ser investigado agora, porque se é uma denúncia, tem que ser investigado. Que quem deve não teme, ou não é verdade? Mas enfim, é questão política. Eu não sou a favor de Temer, de Lula, eu não sou a favor de política. Eu sou a favor da ética, da justiça, eu sou a favor de que o povo viva de acordo com o seu trabalho, de acordo com a sua própria força, com a sua própria conquista, amém? Então o cristão, ele não depende disso, eu sempre disse isso para vocês, o cristão não depende de governos, mas naquele momento em que o povo se rebelou, naquele momento em que o povo deixou de acreditar, aconteceu uma hecatombe, vamos dizer assim, uma explosão no reino de Deus, aconteceu uma revolta de Deus, Deus ficou irado, porque Deus estava dando para aquele povo uma condição que nenhum outro povo da terra havia tido. Deus estava chamando aquele povo para uma conquista, e seria a maior conquista daquele povo, mas mesmo assim o povo se rebelou. Diz assim, no versículo 3, e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha a pergunta deles, não será melhor voltar lá para a mão de Faraó? Porque lá a gente não tinha nada, mas pelo menos comida tinha. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. O povo estava pedindo o seguinte, nós não queremos mais seguir a Deus nem seguir a Moisés, nós queremos um homem forte que nos leve de volta para a escravidão. Eles estavam pedindo para voltar para as mãos de Faraó, para as garras de Faraó. Como você acha que Faraó iria receber esse povo? Como você acha que o diabo iria receber você de volta? Já leram lá na Bíblia, no Novo Testamento, quando a Bíblia diz que quando um espírito imundo sai, ele fica andando por lugares áridos. E depois, de tempos em tempos, ele volta para a casa de onde ele saiu. E aí, encontrando vazia e ornamentada, o que ele faz? Ele volta e traz consigo uma quadrilha, uma gangue, e traz consigo 7 outros espíritos piores do que o primeiro que havia saído. Ou seja, então, o que você acha que o diabo quer fazer quando ele desvia você da atenção da fé? Quando ele desvia você da crença em Deus? O que você acha que o diabo quer fazer quando ele arranca um cristão da igreja? Quando ele arranca um cristão da obra de Deus? O que você acha que ele quer fazer? Você acha que ele quer tratá-lo a pão de ló? Você acha que o diabo quer tratar as pessoas que um dia se desviaram da fé com amor e com carinho? A vida dessa pessoa será muito pior do que era antes. E era o que o povo estava pedindo. Olha a cabeça do povo, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para a mão dos nossos inimigos, vamos voltar para onde a gente vivia, vamos voltar lá para trás, vamos dar um passo, vamos ser igual o caranguejo, vamos andar para, aliás, nem caranguejo anda de lado, né? Então, vamos retroceder. O meu justo viverá pela... Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós não podemos retroceder, nós não podemos fraquejar, nós não podemos dar nenhum segundo da nossa vida de tempo para que o diabo nos faça retroceder. Vamos continuar lendo que você vai entender. Diz assim, no versículo 6, então Moisés e Arão caíram o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Estes são os homens que Deus está preparando. São aqueles que rasgam as suas vestes, são aqueles que não aceitam a derrota, são aqueles que não aceitam serem subjugados, são aqueles que não aceitam serem induzidos, são aqueles que não aceitam serem dominados, serem coordenados, serem orientados, vai para aqui, vai para ali. Os que são da fé, eles só andam para um lugar, só andam para frente. Os que são da fé só avançam. Os que são da fé não ficam ouvindo vozes. Os que são da fé lutam porque sabem que Deus é com eles. E falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor.
E não temais o povo dessa terra, porquanto como o pão podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais, não sejais rebeldes. A Bíblia diz que a rebeldia é pior do que a feitiçaria. A rebeldia é pior do que o pecado da feitiçaria. Ser rebelde é terrível. É um dos piores pecados que o ser humano pode cometer, a rebeldia. Mas ainda não é o pior, ainda tem outro pior ainda. Tem outro mais grave ainda, que é o que eu gostaria de falar para vocês hoje. Amém? Amém? Vocês ficaram com medo do pecado? Ficaram com medo? Gente, o que eu estou fazendo é mostrando a vocês que não há espaço para o cristão olhar para trás. Cristão que é cristão não olha para trás. Cristão que é cristão, ele vai até o final. Cristão que é cristão, ele sabe de uma coisa: o mundo pode estar contra ele, mas Deus é a seu favor. Ele sabe que se ele caminhar, Deus vai caminhar ao lado dele. Então não tem motivo para fracassar e nem olhar atrás. Não há nenhuma razão sequer para que nós olhemos para a vida do passado. Acabou, passou. Mas o que vai acontecer daqui para frente é muito dura. Disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles. Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte que este. Deus disse para Moisés: Moisés, esquece esse povo. Mas nem Moisés ouviu a voz de Deus. O pior pecado é não crer em Deus. Esse é o pior pecado que o ser humano pode cometer, é não crer em Deus. Não há nenhuma outra forma de perdermos a salvação se não for pela falta de crença em Deus. Quando você crê em Deus, até o que é mais difícil na face da terra, Deus vai mudar por causa da sua fé. Mas quando você não crê, você afasta Deus de você. Você tira Deus do teu caminho. Você não deixa Deus agir na sua vida. E foi o que Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou ferir esse povo, eu vou tirar esse povo. Aí Moisés disse o seguinte: respondeu Moisés ao Senhor. Deus falou com Moisés e Moisés respondeu: os egípcios não somente ouviram que com tua força fizeste subir esse povo no meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra. Ouviram que tu, ó Senhor, está no meio desse povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Isso aconteceu com a gente. Eu estive em Israel e nós fizemos um propósito, ficamos 3 dias e 3 noites no Monte Sinai. Ficamos acampados lá em cima do Monte Sinai. E nós, de dia, o calor estava muito forte, nós oramos a Deus para que Ele mandasse uma nuvem, para que de dia essa nuvem pudesse aplacar o sol, porque no deserto é muito forte o sol. E todos os dias, às 10 da manhã, a nuvem vinha chegando. E quando dava 11 horas, 11h15, a nuvem estava acima da gente. Nós não pegamos em nenhum dos 3 dias o sol do meio-dia, porque a nuvem estava sobre a gente no deserto. É uma coisa assim de arrepiar, é uma coisa tão profunda, porque não tem como você não acreditar que seja Deus. Como é que aquela nuvem vai parar em cima daquele grupinho de pessoas ali, todos os dias no mesmo horário? E à noite, a mesma nuvem estava lá em cima da gente, cuidando da gente. E a gente sentia a presença de Deus naquele lugar. E a gente via a presença de Deus com a gente ali. Então Deus disse para eles: eu mandei a nuvem de dia, a nuvem de noite, eu andei com vocês, eu fiz sair água no deserto, na rocha, eu fiz sair comida para vocês em abundância, o maná que veio do céu, as cordonizes que deram comida e carne para vocês. Ou seja, não houve nenhum momento de dificuldade. Aliás, nesses 40 anos que eles passaram no deserto, depois eu vou falar sobre isso, a Bíblia diz que as sandálias não se envelheceram e nem as roupas se desgastaram. Como é que pode?
40 anos no deserto e a roupa não se desgasta e as sandálias não se estragam. Porque Deus havia prometido a provisão para eles, que não iria deixá-los morrer de fome, mas iriam morrer de peste, iriam morrer na mão dos inimigos. Por quê? Porque deixaram de crer em Deus. Então respondeu o Senhor a Moisés. Mas também, no versículo 14, mas também o disseram aos moradores dessa terra: ouviram tu que o Senhor está no meio desse povo, que face a face o Senhor lhes aparece? Tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e de noite e numa coluna de fogo à noite. Se matares esse povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama dirão: não podendo o Senhor fazer este povo entrar na terra que ele prometeu, com juramento os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da sua misericórdia, como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. É verdade, Deus, por várias vezes, teve misericórdia, por várias vezes o povo se rebelou e Deus o perdoou. Porém, Deus disse-lhes no capítulo 20, no versículo 20: tornou-lhes o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei, porque Deus não pode mentir, né? Misericórdia para sempre. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Veja o que aconteceu. Deus teve que eliminar uma geração e gerar outra geração de povos, de pessoas, para poder entrar na terra de Canaã. E eu hoje à tarde me perguntei: Senhor, será que vai ser preciso que o Senhor deixe morrer a minha geração para que outra geração da minha família possa herdar a terra? Faça essa pergunta para você também. Será que Deus vai precisar acabar com a nossa geração para encontrar uma outra geração que faça a diferença nesse mundo? Será que Deus vai precisar esperar que a gente passe 40 anos, porque foi exatamente o que aconteceu? Os 40 dias se tornaram 40 anos de peregrinação no deserto, 40 anos andando em círculos, 40 anos que aquele povo não conseguia encontrar a terra de Canaã, 40 anos que eles estavam buscando e não encontravam, até que cada um foi morrendo, envelhecendo e morrendo, inclusive Moisés. Porque antes de Moisés morrer, Deus o levou até um monte e disse: Moisés, olha para o outro lado da colina, olha lá, Moisés, a terra que eu te prometi. Mas Moisés, você verá, mas não a possuirá. Porque Deus prometeu que Moisés também não iria entrar. Mas Moisés foi o grande libertador do Egito. Moisés foi um grande profeta, foi um grande guerreiro, foi um grande libertador. Mas Moisés deixou de crer no Senhor. Moisés perdeu a visão porque ele ouviu a voz do povo. Então, para Deus, o que importa hoje é que a nossa geração seja mais forte do que as gerações passadas. Nós já deveríamos estar muito à frente dos nossos tempos. Nós já deveríamos ser uma geração de cristãos que já teriam conquistado esse mundo, já teriam conquistado essa nação para Jesus. Nós já deveríamos ter feito uma reviravolta no reino do inferno. Mas a verdade é que hoje o inferno tem feito uma reviravolta em muitos lugares. Eu vou até falar para o pastor Jaime que essa semana eu fui convidado para abrir um novo negócio. E eu fui até Xerém. Quando eu cheguei em Xerém, me ofereceram uma igreja. Estão fechando as igrejas, estão vendendo as igrejas. Uma igreja com 700 lugares, uma igreja montada, uma igreja que só falta um pastor entrar e começar a pregar, mas estão vendendo, porque não tem mais culto, acabou o povo da igreja. A igreja, o pastor que estava assim: aqui não vale mais a pena. Como não vale mais a pena? Não tem gente sofrendo ali do lado? A igreja é do lado de uma delegacia. E enquanto estávamos lá fotografando, tinha um rapaz que havia dado uma surra na própria esposa, e a polícia foi lá prendê-lo na nossa frente.
E a polícia pegou aquele homem e levou preso, e ele dizia, não, ela que bateu a cara na parede. Ou seja, então não tem gente sofrendo ali, não tem pessoas desesperadas ali, não tem pessoas morrendo ali, não tem pessoas com câncer ali, não tem pessoas que estão precisando de uma nova vida ali. Está cheio de gente, mas cadê os cristãos? Os cristãos estão morrendo, Deus está levantando uma nova geração. Por isso que eu estou dizendo a vocês, Deus está preparando pessoas no mundo inteiro, pessoas que quando se manifestarem, essas pessoas quando aparecerem, elas sim vão fazer a diferença, porque elas não vão esperar outra geração acabar para que elas entrem no reino, para que elas entrem na terra prometida. Elas não vão ficar esperando o tempo passar para que elas possam tomar as atitudes que tem que tomar. Elas não vão esperar que governos mudem para que a vida dela mude. Ela vai mudar o governo, e é isso que nós temos que fazer. Nós é que temos que provocar mudança, nós é que temos que chamar a atenção de Deus e mudar esse mundo. Somos nós que temos que entrar no inferno e arrancar as almas do diabo. Não somos nós que temos que esperar que o diabo ofereça alguém para a gente. Ou seja, então os cristãos, eles perderam a visão, assim como Moisés e o seu povo no deserto. Eles estavam para chegar na terra prometida, mas não chegaram, porque deixaram de crer, porque deixaram de acreditar. Eles cometeram um pior pecado. Nunca venha abster-se da sua fé, nunca negue a sua fé, nunca negue que você é de Deus, nunca negue que você é cristão, nunca negue que você é capaz de fazer, porque Deus te capacitou. Ele não escolheu você porque você é capacitado, Ele capacitou você porque você é um escolhido. Ele não escolheu você à toa, Ele escolheu você porque Ele quer dar a você essa condição. Mas é preciso que a gente se levante para isso. É preciso que nós cristãos não sejamos como esse povo no deserto, porque só Caleb entrou, só Caleb e Josué. E você sabe o que é mais bonito? Vamos dar uma volta. Hoje eu estou lendo demais a Bíblia, né? Mas enfim, hoje me deu vontade de ler mais. Josué capítulo 15. Josué capítulo 15. Olha, isso aqui mexeu comigo. Honestamente, isso balançou o meu ministério. Isso aqui balançou e vai balançar você também. O que eu vou ler para você aqui vai te balançar, porque balançou a minha vida. Eu fiquei com as pernas trêmulas, porque foi tremendo o choque de Deus na minha vida. Diz assim, versículo 1. As heranças das tribos e a meia tribo, a herança de Judá. Diz assim, a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zin, até as extremidades do lado sul. Foi ao seu limite ao sul, desde a sua extremidade do mar salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, passa a Zin, sobe ao sul de Cades Barneia, passa por Erzon, sobe a Adar e rodeia Carca, passa por Asnon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas desses limites vão até o mar e até o vosso limite do lado sul. Então Josué, quando Moisés morreu, ele conquistou muitas terras. Então chegou um momento que ele disse, eu vou distribuir. Chamou então as tribos de Israel e começou a dar herança. E começou a dizer, olha, essa terra aqui é sua, essa terra aqui pertence a essa tribo, aquela terra ali pertence àquela tribo, cada um segundo a sorte. Jogavam a sorte, olha, o que deu, deu. Lá no versículo 13 diz assim, 13. A Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arbá. Isto é, Hebron. Este Arbá era pai de Anak. Lembra dos Anaquins? Então essa terra que foi dada a Caleb era a terra que era do pai dos Anaquins. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Então, olha para mim, por favor. Olha que coisa tremenda, que depois eu vou voltar lá para mostrar a você no capítulo 13. As terras que já haviam sido conquistadas foram dadas para aqueles que já estavam velhos, já estavam cansados, já estavam, esperando mesmo a sua aposentadoria. Mas Caleb, quando Josué começou a fazer as ofertas, ele disse o seguinte, Caleb, está lá no capítulo 13,
Vamos ler o capítulo 13 aqui, os primeiros versículos, você vai entender melhor. Capítulo 13. Capítulo 13, Josué 13. Vou adiantar aqui, tá bom? Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir, para ser conquistada. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus, e Deixa eu encontrar aqui, peraí. Eu me perdi aqui. Eu vim com essa palavra na cabeça. Eu vou ler o que Caleb disse. Deixa eu ver aqui. Me ajuda aí, vocês que... É aqui no 13. Quando ele diz que ele tinha 85 anos. É no 14 mesmo, 14:6. 14:10. Versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que puseste o pé será a tua terra e a terra de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou com vida. Isso é Caleb falando. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Caleb estava dizendo o seguinte: há 45 anos eu estou esperando essa terra, porque Moisés queria dar para Caleb uma terra conquistada. Moisés e Caleb disse: não, eu quero Hebrom. Eu quero Hebrom, mas Hebrom não foi conquistada ainda. Hebrom ainda vai ser conquistada. E Caleb disse: mas eu não quero a terra que já foi conquistada. Eu tenho 85 anos. Versículo 11: estou forte ainda, hoje como no dia em que Moisés me enviou. Ou seja, ele não perdeu em nenhum momento a sua fé. Porque quando a gente tem fé, não importa a idade, a nossa alegria, a nossa certeza, a nossa determinação é a mesma, sim ou não? Aonde a gente vai para abrir a porta, para destruir as forças do inferno. E Caleb disse: eu já estou com 85 anos, mas a minha força é a mesma de quando Moisés me chamou. A minha força é exatamente a mesma, eu não tenho nenhuma fraqueza, estou forte ainda como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, para sair a ele como para voltar, ou seja, para ir à guerra como voltar da guerra. Agora, pois, me dá esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins, os gigantes, os grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Caleb a terra que ele pediu. Josué não quis uma terra conquistada. Josué não quis herança. Josué não quis: ai papai, morre logo porque eu quero a sua herança. Josué disse: eu não quero aquilo que já foi conquistado. Eu não quero aquilo que já tem dono. Eu não quero aquilo que já foi dado. Eu quero aquilo que ninguém conquistou ainda. Eu quero aquilo que ainda é a promessa de Deus. Hebrom é uma promessa de Deus para mim. Caleb disse: Deus prometeu que me daria a mim e a minha família aquele monte. Ele prometeu e eu quero aquele monte, porque o Senhor vai me dar aquele monte, porque naquele dia Deus já havia me dado esse monte, e só não entramos nele por causa da rebeldia desse povo. Mas o monte já me foi dado, a vitória já nos foi dada. Quando Jesus morreu na cruz, todos os nossos pecados foram anulados. Quando Jesus morreu na cruz, todas as nossas doenças foram curadas. Quando Jesus morreu na cruz, as nossas pestilências, as nossas pragas, as nossas misérias, as nossas fomes, todas elas foram destruídas. Ou seja, então quando você aceita Jesus, quando você recebe Jesus na sua vida e crê nele, então essa promessa vai se cumprir na sua vida. Então a sua vida vai mudar, a sua casa vai mudar, a sua terra vai mudar. O governo não importa, ele vai mudar por causa da sua fé, por causa da nossa fé. Então Josué disse: Caleb, essa terra eu não posso te dar porque não é nossa. Mas Caleb disse: mas é essa que eu quero.
E se você ler lá no capítulo 15, como nós acabamos lendo, Josué foi lá e tomou a terra dos Anaquins. Josué foi lá e venceu aqueles reis e herdou aquela terra. E tomou a posse daquela terra. E entrou para aquela terra com a sua família. E entrou para a história por causa dessa fé. Nós precisamos entrar na história. Você tem que escrever uma história da sua vida a partir de agora. E essa história só vai acontecer, só vai ser escrita se você tomar uma atitude em direção ao que Deus quer que você conquiste.